Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Física com Cálculo. Eu sou o professor Wallace Elias, trazendo mais uma videoaula para a nossa série de funções de várias variáveis. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e assim você vai poder receber sempre em primeira mão quando eu colocar uma aula nova, tudo bem? Então venham conferir comigo a videoaula de hoje. Hoje eu estou trazendo mais uma videoaula aqui para a nossa série de funções de várias variáveis, né? Então hoje a gente vai falar sobre derivadas direcionais e o vetor gradiente. Este assunto ele é apresentado no livro do James Stewart, volume 2, tradução da 7ª edição norte-americana, mais especificamente no capítulo 14, na seção 14.6, em que se trata de derivadas direcionais e o vetor gradiente. Na última aula, nós falamos a respeito de planos tangentes e aproximações lineares, onde a gente viu que era possível escrever uma função de duas, três ou até mesmo variáveis, em termos de uma função linear, né, uma aproximação linear para fazer estimativas de valores. Agora a gente vai aprender dois conceitos novos, extremamente importantes e com muita utilidade no cálculo, nas engenharias e na física, que é justamente esse conceito de derivadas direcionais e o vetor gradiente. E eu vou tentar ser, de certa forma, pragmático para que a gente consiga entender o que vem a ser essas informações e vou deixar de lado um pouco a questão de demonstração, de prova, de como que se chega a esses resultados. Eu vou partir do pressuposto que a gente quer aprender a como utilizar. As demonstrações eu deixo para que vocês possam conferir no próprio livro do Stewart ou um outro material que você goste, tenha mais aptidão, tenha mais facilidade de ler, para compreender um pouco melhor. Mas claro, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode perguntar aí nos comentários, que eu vou vir aqui ter uma imensa satisfação de respondê-los. Certo, pessoal? E para a gente poder falar de derivadas direcionais e o vetor gradiente, eu trouxe aqui uma função de duas variáveis e fiz o gráfico dessa função para que vocês pudessem visualizá-la melhor, né? Então, em tela aparece para vocês o gráfico da função cuja expressão é dada por f de xy igual a x ao cubo menos 3xy mais 4y ao quadrado. Então, o gráfico que vocês estão vendo aqui é o gráfico exatamente dessa função, onde eu fiz esse gráfico com o y variando de menos 2 até 2 e o x variando de menos 2 até 2. Observem que os valores da nossa função, eles vão de 30 para um valor máximo e menos 10 para um valor mínimo. E aí vem uma pergunta natural, né, que eu faço para vocês, que é a seguinte: apenas olhando para esse gráfico estático, onde eu não posso girar, não posso ver de uma outra perspectiva, vocês conseguem saber aonde está um valor máximo, onde está um valor mínimo dessa função, ou melhor, onde ela está subindo e onde ela está diminuindo de valor? Veja que visualmente aqui esse gráfico não favorece. É óbvio que se eu estivesse usando um software computacional, onde eu tivesse a liberdade de girar esse gráfico, como eu sempre faço aqui nas aulas, eu teria essa noção. Então veja, se eu imaginasse um ponto, vamos colocar um ponto exatamente aqui, e começasse a andar com esse ponto nessa direção, o valor da função está aumentando ou estaria diminuindo? Ou se eu resolvesse andar nesta direção, a função estaria aumentando ou diminuindo? Ou melhor, se eu quisesse andar numa direção arbitrária qualquer, por exemplo, para cá, como seria a taxa de crescimento dessa função? Os valores dessa função, elas aumentam, elas diminuem? Então veja que dependendo da direção que eu escolho caminhar sobre essa superfície, eu vou ter taxas de variações completamente diferentes. E é por isso que a gente está falando de derivadas direcionais. Veja que a gente tem taxas de variação derivadas, e como a gente está escolhendo uma direção para andar sobre essa superfície, a gente vai ter que calcular derivadas direcionais. Então, para que a gente possa tentar entender um pouco melhor essa função, a gente pode fazer o uso das curvas de nível dela.
Bem, se a gente faz as curvas de nível da nossa função, então esse gráfico que aparece em tela são exatamente as curvas de nível. Então, para cada linha que aparece, nós temos o valor de uma função. Então, veja que todos os pontos sobre essa pequena linha aqui que eu vou desenhar na cor vermelha, a nossa função vale zero. Então, se eu pegar qualquer valor de x e y aqui, eu sempre vou encontrar que a função é zero. E assim para as demais. Então, observem que eu consigo, olhando para as curvas de nível, eu consigo ter uma ideia de como é o comportamento dessa função. Então veja que se eu começo a andar nesta direção, ou seja, na direção do eixo x positivo, a minha função sai do valor zero, passa para um valor 2,2, depois vai para um valor 4,4, ou seja, ela aumenta de valor. Então tem uma taxa de crescimento positiva. Agora, se a gente olhar na direção contrária, se a gente fizer nessa direção, a gente vai ver que a função sai de zero, vai para menos 2,2, menos 4,4, menos 6,6. Ou seja, a função ela está diminuindo o seu valor. E assim eu posso fazer a mesma análise, olha, para essa direção, ou para esta direção, ou para esta direção. Enfim, eu posso fazer uma análise para qualquer direção que eu quiser e assim eu vou conseguir saber se a função está aumentando ou diminuindo. Mas observem que eu preciso sempre ter essa informação da direção que eu estou andando. Não posso simplesmente olhar para o gráfico, né? Se eu tiver condição, eu vou saber, mas através das curvas de nível a gente consegue fazer essa estimativa. Então, é justamente por isso, pessoal, que a gente precisa aprender a definir as derivadas direcionais de uma função. Então, eu vou definir a derivada direcional para que vocês possam saber o que significa. Então, se nós tivermos uma função f de duas variáveis e quisermos calcular as taxas de crescimento dessa função para uma determinada direção, a gente vai ter que calcular a derivada direcional dessa função com relação a uma certa direção. Então, é essa a leitura que a gente faz. E como que a gente calcula isso, né? Bem, a derivada direcional ela é dada de acordo com esse teorema aqui. Então, a derivada direcional, então essa aqui é a nossa derivada direcional, ela vai ter esta expressão, onde quem são cada um dos elementos? Veja que esse carinha que aparece é a derivada de f com relação a x, esse outro é a derivada de f com relação a y. Além disso, aparece dois elementos que a gente até então não conhecia, que é esse a e b. Quem são eles? Eles nada mais são do que as componentes que nos direciona, né? Então veja que quando eu pego uma direção, eu tenho que pegar um vetor, eu vou chamar aqui de u, para me dar uma orientação. Então eu tenho esse vetor nessa direção, eu tenho um vetor para outra direção, e assim para os demais casos. Então, para eu calcular a derivada direcional, eu tenho que conhecer as derivadas parciais de primeira ordem da função em questão, e, adicionalmente, eu vou ter que escolher um vetor unitário para a direção que eu quero andar. Então, isso é fato, sempre vou ter que ter isso. Então, eu vou trazer um exercício aqui para a gente poder aprender na prática como fazer. Então, eu trouxe um exercício aqui para que a gente possa analisar. Encontre a derivada direcional da função f de x e y dado pela expressão, que é justamente a expressão do gráfico que eu trouxe logo no início da aula, onde o u é um vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Qual será o valor dessa derivada direcional calculada no ponto 1 e 2? Então, de novo, a gente tem uma série de informações aqui que a gente precisa entender. Primeira coisa é, a gente quer calcular este objeto, a derivada direcional de f com relação ao vetor u. Para calcular, preciso conhecer a função. Então, eu também já estou te dando a função. E preciso encontrar um vetor unitário que é dado pelo ângulo θ igual a π sobre 6. Então, eu tenho um vetor unitário que é dado pelo ângulo π sobre 6. E, por fim, a gente vai calcular a derivada calculada no ponto 1 e 2. Então, nós temos uma série de etapas aqui. A primeira coisa, a gente precisa encontrar esse vetor unitário. Quem é este vetor unitário? Ele fala que o vetor é dado pelo ângulo. Então, o vetor unitário U, ele é um vetor de componentes A e B. Só que como ele é um vetor unitário, eu posso escrever em termos do ângulo, que é justamente cosseno de θ, seno de θ.
Então veja que esse é um vetor unitário. Se você calcular o módulo desse vetor, ele vai ser módulo 1. Para o ângulo π sobre 6, se você não lembra o que é π sobre 6 é 30 graus. Então o vetor unitário U ele vai ser um vetor cujas componentes vão ser cosseno de π sobre 6 e seno de π sobre 6. Ok? Bem, lembrando que cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2 e π sobre 3, 6 é π sobre 2, então temos as suas componentes. Já achamos o valor de A e o valor de B na fórmula da derivada direcional. Agora, a gente vai para a próxima etapa, que é encontrar a derivada direcional de F na direção de U. Então, como que a gente calcula esse objeto? Basta a gente lembrar a fórmula, né, gente? É o del F del x vezes A mais del F del y vezes B. Então, derivada parcial de f com relação a x. Então, vamos calcular essa derivada parcial de f com relação a x. Lembrem, o y vai ser mantido constante. Então, quando eu derivar toda essa função, vai ficar 3x² menos 3y. E o del f del y vai ficar menos 3x mais 8y. Tudo bem? Então, assim a gente já tem todos os elementos necessários e suficientes para encontrarmos a derivada direcional. Vamos agora substituir na expressão. Então, ao fazer isso, o que a gente encontra é o seguinte, né? Del f del x, ele é 3x² menos 3y vezes o a, que é raiz de 3 sobre 2, mais del f del y, que é menos 3x mais 8y vezes o b, que é meio. Então, agora a gente já encontrou a derivada direcional de f na direção de u. Observem que essa expressão é uma expressão geral, tá, gente? A gente ainda não substituiu o valor de x ou y. Então, a gente já está quase na etapa final do nosso exercício. No final do exercício, ele quer que a gente encontre o valor da derivada direcional de f, porém calculada no ponto 1 e 2. O que significa? Onde tiver x, coloca 1, e onde tiver y, coloca 2. Então, você vai colocar essas informações aqui dentro. Então, ao fazer isso, nós vamos ter o seguinte resultado. Nós vamos encontrar que a derivada direcional de f na direção do vetor u, calculada no ponto 1 e 2, vai ser exatamente igual 3 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 2, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, mais menos 3 vezes 1, mais 8 vezes 2, que multiplica meio. E aí você organizando, fazendo toda a continha com calma, tá? Pausa o vídeo, faça essas operações com calma. Você vai encontrar que o resultado final vai ser 13 menos 3 raiz de 3 sobre 2. Então, isso diz para a gente o seguinte, né? Que na direção do vetor u, cujas componentes é dada por aquele raiz de 3 sobre 2 e meio, a nossa função tem uma taxa de crescimento cujo valor é dado por esse resultado, certo? Se você ficou com alguma dúvida, pause o vídeo, assista novamente a resolução do exercício e, claro, nunca esqueça de colocar nos comentários a sua dúvida para que eu possa responder. Perfeito? E antes da gente continuar, é importante que a gente destaque alguns pontos aqui sobre a derivada direcional de uma função. É importante deixar bem claro, pessoal, que quando você quer calcular a derivada direcional de uma função de duas variáveis, sempre devemos ter uma função para calcular a derivada direcional. Não faz o sentido se você não tiver uma função de duas variáveis. Adicionalmente, sempre devemos conhecer o vetor unitário que nos oriente, que forneça a direção que estamos interessados em verificar a taxa de crescimento da nossa função. Então, quando você for resolver um exercício de derivadas direcionais, você vai ter que conhecer a função de duas variáveis e também o vetor unitário que dá a direção na qual você quer calcular essa taxa de crescimento ou essa derivada direcional. Perfeito? Então vamos continuar e vamos falar sobre um operador muito importante e que vai dar algumas informações legais para a gente, que é o conceito de
vetor gradiente. Nós vimos anteriormente que se a gente deseja verificar a taxa de crescimento ou de decrescimento de uma função, a gente utiliza a derivada direcional. E vale comentar, né, que se a gente observar a expressão do cálculo da derivada direcional, o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte resultado, que a derivada direcional de uma função de duas variáveis na direção do vetor unitário u, ela é igual a essa expressão aqui, del f del x vezes a, mais del f del y vezes b. Lembrando que a e b são as componentes do nosso vetor unitário. Então, o nosso vetor unitário ele tem componentes a e b. Diante disso, lembrando que A e B são componentes de vetor, a gente pode, né, construir a seguinte relação. Eu posso escrever isso aqui, ó. Posso construir um vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função com relação a x e y, fazendo um produto escalar com o nosso vetor unitário de componentes A e B. Lembra que quando eu fizer o produto escalar, eu vou multiplicar componente x com componente x, componente y com componente y e vou somar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou construir um objeto matemático que eu vou dar o nome de vetor gradiente. E esse objeto matemático é justamente esse cara que aparece aqui. Tá? Então, é uma construção. Eu vou definir, tá, gente? É uma definição. Então, nós estamos definindo um objeto matemático que é chamado de vetor gradiente. E o vetor gradiente, se f é uma função de duas variáveis, que depende de x e y, por exemplo, então o gradiente de f é uma função vetorial representada por este símbolo e definido por esta expressão. Então veja que o gradiente, na verdade, é um vetor cujas componentes são as derivadas parciais da nossa função em questão. Tá? Então isso é uma construção. Como que eu posso escrever o vetor gradiente? Existem algumas nomenclaturas para o nosso vetor gradiente. Então, a mais comum é escrever dessa forma, tá? Onde esse operador que aparece aqui é um operador chamado nabla, é um operador vetorial, então isso é uma forma de escrever. Outra maneira de você escrever é assim, grade de f, tá? Então você pode escrever dessa forma, não tem problema. Ou também alguns livros escrevem como del f. Particularmente, eu gosto de utilizar essa anotação. É a que eu vou usar para representar o gradiente de f. Tudo bem? Então, vamos lá na prática. Digamos que a gente tem uma função f de xy igual a cosseno de x mais y. Queremos calcular o seu gradiente de f. Então, é um vetor de duas componentes, onde a primeira componente é a derivada de f com relação a x e a segunda componente derivada de f com relação a y. Então, ao fazer isso, olha, quando eu derivar essa função com relação a x, isso vai dar menos seno de x mais y. E aqui também vai dar menos seno de x mais y. Observem que o gradiente é uma função vetorial. É uma função porque depende de x e y, vetorial porque o resultado dessa função não é um número e sim um vetor de duas componentes. Bem, e se a gente fizer o uso da notação de gradiente, a gente pode reescrever a derivada direcional da seguinte maneira, né? Então, a gente aprendeu que a derivada direcional de uma função para uma certa direção no vetor unitário u, eu posso escrever esse operador, né, como sendo gradiente de f produto escalar com o nosso vetor unitário. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Digamos que a gente tem uma função f de xy, onde ela é dada por x quadrado y ao cubo menos 4y, e a gente quer encontrar a derivada direcional dessa função, onde o nosso vetor fornecido ele é
2i mais 5j, e eu quero calcular a derivada direcional dessa função no ponto 2 e menos 1. Aqui é importante ressaltar, antes de fazer qualquer coisa, você imediatamente tem que verificar se o vetor que é dado, se ele de fato é unitário. Por quê? Porque no cálculo da derivada direcional, só vale colocar vetor unitário. De cara, a gente vê que esse vetor ele não é unitário, o seu módulo não é igual a 1. Então, a gente vai ter que construir o nosso vetor unitário. Ele vai ser o nosso vetor fornecido dividido pelo seu módulo. Então, ele vai ser um vetor de componentes 2 e 5 dividido pelo módulo, que vai dar raiz de 29, porque o módulo desse vetor é raiz de 29. Então, o nosso vetor unitário U vai ser um vetor de componentes 2 sobre raiz de 29 e 5 sobre raiz de 29. Agora sim, nós temos um vetor unitário que a gente pode utilizar na fórmula de derivada direcional. Vamos agora calcular as derivadas, vamos calcular o gradiente dessa função. Então, o gradiente da função f é o nosso vetor de duas componentes, onde a primeira componente é a derivada da função com relação a x. Então, quando a gente fizer a derivada desta função com relação a x, o nosso resultado vai ser 2x y ao cubo. E quando nós fizermos a derivada dessa função com relação a y, o resultado vai ser 3x² y ao quadrado menos 4. Tudo bem, pessoal? Agora nós temos todos os elementos necessários e suficientes para determinar a derivada direcional de f na direção de u. Mas a gente não vai calcular ainda no ponto. Primeiro vamos calcular a derivada direcional. Então, a derivada direcional de f de x e y vai ser exatamente igual a esta componente vezes essa. Então, vai ser 2xy ao cubo multiplicado por 2 sobre raiz de 29, mais esta componente multiplicada por esta componente. 3x² y ao quadrado menos 4 vezes 5 sobre raiz de 29. E agora sim, a gente finalmente substitui os valores de x e y que o problema nos forneceu. No caso, x igual a 2 e y igual a menos 1. E claro, substituindo esses resultados dentro dessa expressão, com todo o cuidado, com muita calma, para que você não cometa nenhum erro. Então, é o ponto de você parar o vídeo exatamente nesse momento, olhar para a expressão que está aí em cima e tentar substituir o x e o y. E você vai encontrar que no final da continha, esse valor vai dar 32 sobre raiz de 29. Ok? Então, a gente aprendeu o que é derivada direcional, a gente aprendeu o que é vetor gradiente e aprendemos na prática como calcular. Perfeito. Agora, só para a gente continuar o nosso raciocínio, é importante que a gente estenda esse resultado para funções de variáveis com mais variáveis, por exemplo, com 3, com 4, com 5, enfim, com quantas variáveis você quiser. No caso de uma função de 3 variáveis, então você vai ter o f dependendo de x, y e z. O gradiente dessa função continua sendo um vetor, porém agora esse vetor não terá duas componentes, ele terá três componentes. A primeira vai ser a derivada parcial de f com relação a x, a segunda a derivada de f com relação a y e a terceira a derivada de f com relação a z. E se você quer calcular a derivada direcional dessa função para um certo vetor qualquer, lembrando que esse vetor sempre tem que ser unitário, essa expressão ela vai ser ∇f ∇x vezes a mais ∇f ∇y vezes b mais ∇f ∇z vezes c, onde o nosso vetor unitário é um vetor que tem três componentes, a, b e c. Lembrando que esse vetor sempre tem que ser unitário. Tudo bem, pessoal? E aí é seguir exatamente aquilo que a gente já fez anteriormente, certo? Se você ficou com alguma dúvida, pause o vídeo, retorne, assista novamente, coloque nos comentários a sua dúvida ou a sua pergunta ou qualquer coisa que você acha que é pertinente para que melhore o seu entendimento, ok?
Vamos dar continuidade aqui na nossa aula? Bem, continuando na sequência do que o livro apresenta, a gente vai fazer a seguinte suposição. A gente viu lá no início da nossa aula um gráfico bem bonitinho e a gente perguntou, né, como é a taxa de variação para determinadas direções que a gente escolhia. Para cada direção, você calcula a derivada direcional e você acha um valor. Então vamos supor que a gente conhece uma função de duas ou mais variáveis e que a gente considera todas as derivadas direcionais possíveis. Então você vai pegar uma função de duas variáveis, vai imaginar a superfície, e aí a gente vai ver, tá, vamos calcular a derivada direcional para todas as direções possíveis nessa superfície. Imediatamente a gente pode fazer a pergunta: qual é a direção em que essa função varia mais rapidamente? Ou melhor, qual é a taxa de variação máxima dessa função? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai usar o seguinte teorema. Suponha que o f seja uma função diferenciável de duas variáveis. O valor máximo da derivada direcional ela vai ser dada pelo módulo do gradiente da função. E isso ocorre quando o vetor unitário, u, que dá a direção que a gente quer, tem exatamente a mesma direção do vetor gradiente. Em outras palavras, a derivada direcional de f numa certa direção é máxima quando a derivada de u com relação a f é exatamente igual ao módulo do gradiente. Tudo bem? Vejamos agora um exemplo para a gente poder aplicar o teorema que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, vamos considerar uma função f de x e y de duas variáveis, né, igual a x vezes e elevado a y. E nós vamos determinar a taxa de variação de f no ponto P de coordenadas 2 e 0, na direção deste ponto P até um ponto Q de coordenadas meio e 2. No item B, nós vamos verificar o seguinte: em que direção f tem a máxima taxa de variação? E qual é a máxima taxa de variação? Então, aqui, pessoal, é interessante a gente observar que nós temos alguns pontos a serem destacados. Então, vamos por etapa. Primeiro, no item A, quando se pede determinar a taxa de variação, então ele está pedindo calcular uma derivada. Mas veja que como a gente tem uma função de duas variáveis, essa derivada não é uma derivada simples, ou só calcular a derivada parcial, ou enfim, a gente vai ter que calcular uma derivada direcional. Então a gente vai calcular a taxa de variação da função quando eu olho no sentido do ponto P até o ponto Q. Isso pode ser visto aqui na figura. Então, nós vamos calcular na direção do ponto P até o ponto Q a taxa de variação dessa função. Então, nós vamos ver como que essa função de duas variáveis ela cresce nessa direção. Perfeito. Já no item B, a gente vai encontrar a direção em que nós temos a máxima taxa de variação. E aqui a gente tem que lembrar que, nesse caso, a derivada direcional de f numa direção de um vetor, ela é máxima quando ela for exatamente igual ao módulo do gradiente dessa função. A gente guarda essa função, tá bom? E aí ele pergunta qual é a máxima taxa de variação. Então, veja que a gente tem que encontrar primeiro a direção em que isso acontece e, como consequência, a gente vai calcular a taxa máxima de variação, certo? Então, vamos fazer por etapa. Vamos começar pelo item A. Enfim, então vamos lá. No item A, nós queremos encontrar a taxa de variação. Então, nós queremos encontrar a derivada direcional de f na direção de um vetor unitário u, onde o nosso vetor unitário ele vai ser um vetor de tal modo que ele ligue a direção, ele ligue o ponto P ao ponto Q. Então, primeiro, nós devemos construir esse vetor PQ para depois a gente construir o vetor unitário. Então, esse vetor PQ ele vai ser um vetor de duas componentes, porque nosso problema é bidimensional, em que na componente x, nós vamos pegar componente x do ponto Q menos componente x do ponto P. Então, meio menos 2, nós vamos ter menos 3 meios. Enquanto isso, na componente y, nós vamos ter 2 menos 0 e vai dar 2.
Observem que este vetor ele não é unitário. Então, o nosso vetor U unitário vai ser o vetor PQ dividido pelo seu módulo. Ok? Então, a gente vai ter aqui em cima menos 3 meios e 2. E aqui embaixo a gente vai ter a raiz quadrada de menos 3 meios ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ok? Feito isso, nós vamos encontrar que esse vetor unitário ele é um vetor de coordenadas menos 3 quintos e 4 quintos. Aí eu deixo a cargo de vocês para demonstrarem esse resultado, tá? Então, calculem essa raiz, depois ajustem aqui as componentes e vocês vão achar esse mesmo resultado. E vocês vão ver que este vetor, se calculado o módulo dele, vocês vão ver que o módulo desse vetor ele é 1, por isso ele é unitário. Construído o nosso vetor unitário, então nós temos aqui o A e o B, a gente pode voltar nossas atenções para a derivada direcional e aí determinamos. Então a gente tem que lembrar que a derivada direcional de f na direção do vetor unitário u, ele é o del f del x vezes a mais del f del y vezes b. Lembrando que a e b nós já encontramos, são as componentes do vetor unitário, e del f e del x a gente vai calcular a partir da nossa função de duas variáveis. Então eu vou colocar aqui para cima, para que a gente possa lembrar. Então, olhando para essa função, calculando parcialmente com relação à derivada parcial de f com relação a x, nós vamos encontrar que ela é elevado a y. E se nós calcularmos a derivada dessa função com relação a y, nós vamos encontrar que isso vai dar x e elevado a y. Agora, nós temos todas as condições necessárias e suficientes para escrevermos a nossa função, a nossa derivada direcional neste ponto. Então, o que nós vamos encontrar é e elevado a y vezes menos 3 quintos mais x, que multiplica e elevado a y, vezes 4 quintos. Agora você deve estar se perguntando como que eu substituo os valores de x e y nessa função. Então vocês devem perguntar o que a gente tem que fazer com x e y. A gente volta para o enunciado e vê que ele quer que a gente calcule a taxa de variação no ponto P de coordenadas 2 e 0. Então nós vamos ter que substituir esse y que aparece, esse x e esse y, pelos valores 0 para o y e 2 para o x. Então, a derivada direcional de f na direção do vetor u, calculada no ponto 2 e 0, ela vai ser e elevado a 0, que multiplica menos 3 quintos, mais 2, que multiplica e elevado a 0, e multiplica 4 quintos. E aí, você realizando essa operação, você vai encontrar que esse número vai dar 1. Então, a derivada direcional de f na direção do nosso vetor, ela vai dar 1. Por outro lado, no item B, a gente quer encontrar a taxa de variação. Então, basta que a gente calcule o gradiente da nossa função. Nós já fizemos isso, nós vimos que ele dá e elevado a y, e aqui era x e elevado a y, certo? E aí, calculando no ponto 2 e 0, nós vamos ter que esse valor ele vai ser igual a e elevado a 0, 2 que multiplica e elevado a 0, e isso vai dar exatamente 1 e 2. Logo, pelo teorema que nós mostramos anteriormente, a direção em que a função vai crescer muito mais rápido é aquela onde a derivada direcional é exatamente igual ao módulo do gradiente. Como nós já calculamos o gradiente, agora nós vamos determinar o módulo desse gradiente calculado nesse ponto. Então, basta que a gente calcule o módulo. Então, o gradiente de f, calculado no ponto 2 e 0, o módulo desse vetor, vai ser a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso vai dar exatamente a raiz de 5. Certo, pessoal? E assim, a gente chega ao final da nossa videoaula sobre derivadas direcionais e vetor gradiente. Vimos que calcular a derivada direcional, nós precisamos conhecer a função de duas variáveis, precisamos conhecer um vetor unitário que aponte para a direção em que queremos calcular a derivada direcional, e aí
consequentemente calculamos a derivada direcional. Por sua vez, também construímos um operador matemático chamado gradiente, em que ele nos fornece a direção em que a função ela cresce muito mais rápido. E, se nós quisermos calcular a máxima variação de uma função, basta que a gente encontre a derivada direcional de f, cujo resultado é exatamente igual ao módulo do gradiente. Gostaram da videoaula de hoje? Caso tenha ficado alguma dúvida, pause o vídeo, retorne, assista novamente e não esqueça de colocar aqui nos comentários. Agradeço demais a atenção de vocês. Divulgue aí para o máximo de pessoas, para os seus amigos, para aquelas pessoas que você acha que a aula pode ajudar. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau.